Então, como é que eu sei a quantidade de estereoisômeros opticamente ativos? Eu faço o seguinte, eu utilizo essa fórmula aqui, 2 elevado a n, em que n é a quantidade de carbono quiral. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho 3 carbonos quirais. Então, a quantidade de estereoisômeros que eu teria aqui é 2 elevado a 3, isso aqui dando 8. 8 estereoisômeros opticamente ativos. Quantos compostos levógeros e dextrógeros? Só você olhar aqui para os opticamente ativos. Desses opticamente ativos, a metade tem que ser levógero e a metade tem que ser dextrógero. Então você vai ter 4 levógeros e você vai ter 4 dextrógeros. Quantas misturas racêmicas? São misturas onde você mistura na mesma quantidade e aí você não vai ter desvio, que vão gerar aí opticamente inativo, misturas opticamente inativas. Então, as misturas racêmicas vão ser quando você mistura levógeros e dextrógeros na mesma quantidade e não tem aí uma atividade óptica. Gente, vai ser a mesma quantidade da metade do número de estereoisômeros que você calculou. Por exemplo, aqui você calculou 8, a metade de 8 seria 4. Então, você vai ter a quantidade de misturas racêmicas igual a 4. Quando é que isso não vai funcionar? Isso não funciona quando você tiver moléculas simétricas. Moléculas que possuem algum tipo de simetria. Como assim, professor? Se você cortar aqui essa molécula ao meio, você vai ter essa parte igual a essa parte aqui idêntica. Então aqui tem uma simetria. Isso aqui, mesmo você tendo carbonos quirais, acaba que esses carbonos, a gente fala que eles são iguais, né? E aí os dois são chamados de carbonos alfa. E os dois vão ter o mesmo desvio. Por exemplo, vamos pensar aqui num desvio de 30 graus. E aí vamos fazer o nosso caso, né? O nosso estudo aqui de caso. Então imagina que você vai ter um desses carbonos indo para o carbono 1 indo para a direita. E o outro carbono também indo para a direita. Então, você vai ter aqui um desvio para a direita de 60 graus, ou seja, você vai ter aqui um dextrógeno 1. No caso 2, digamos que você tem um ainda indo para a direita e o outro indo para a esquerda. Você vai ter 0 aqui. Então, você vai ter opticamente inativo, não tem. Caso 3, digamos que o carbono 1 vai para a esquerda, 30 graus para a esquerda, mais o carbono que vai para a direita, também vai ter 0. E no outro caso, você vai ter aqui menos 30 mais menos 30 graus, dando aqui menos 60. Nesse caso, você tem um levógero 1. Mesmo você tendo 2 carbonos, e no meu cálculo lá de cima, fala o seguinte, eu tenho 2 carbonos, então, naquela minha fórmula, eu tenho que ter 4 compostos opticamente ativos. Porém, aqui não deu certo, porque eu não tenho 4. No caso 2 e no caso 3, eles se cancelaram. Então, aqui é como se eu tivesse um composto não ativo. Você só teria 2. Então, aquele cálculo lá não funciona. Você acaba tendo a metade do ativo. Esses compostos que não têm desvio, que o desvio é de 0 graus, a gente chama de composto mesmo. Ocorre quando você tem essas moléculas que são simétricas, onde você tem aqui, se você cortar ela, tem uma simetria. Então, nessas moléculas, você tem que ter cuidado, porque esse cálculo aqui, ele não funciona justamente por causa do composto mesmo. Então, nesse caso, você tem 2 compostos, um levógero e um dextrógeno, e você vai ter apenas uma mistura racêmica.